Segundo Samuel capítulo 12, verso 15. Segundo Samuel 12, 15. Amém? Já acharam? Todo mundo achou? Amém. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa, se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não nos dava ouvido à nossa voz. Como pois diremos que a criança está morta? Porque mais mal ele lhe faria. Vindo porém Davi, que os servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi ao seu servo: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Diga: Senhor Deus, Senhor Deus, se revela na minha vida através da tua palavra, das sagradas escrituras. Fala comigo, que o teu servo ele ouve. Amém? Podem tomar os seus assentos. Irmãos, eu estava aqui meditando nesta palavra, né? E Deus estava falando conosco, Deus estava falando comigo. E eu quero compartilhar com você nesta noite, em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, em nome do Senhor Jesus pelo YouTube, que nesta noite também você possa ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Então a Bíblia diz aqui, segundo Samuel capítulo 12, verso 15: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Irmão, vamos meditar nesta palavra. Nós sabemos que esta criança, irmãos, era uma criança a qual Davi, ele tinha ali tido um relacionamento com a mulher de Urias. Ou seja, ele estava errado diante do Senhor. Ele estava ali cometendo um adultério. E o que aconteceu? Irmão, por causa deste adultério, veio a consequência. A Bíblia diz que o filho dele, veja só, o filho dele adoeceu gravemente. E a criança adoeceu gravemente. E o que fez ele? E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado-se em quê? Em terra. Veja só, irmãos, já aconteceu com você, isso também já aconteceu comigo, às vezes de nós orarmos por uma pessoa e a pessoa ser curada, mas orarmos também por outra pessoa e a pessoa não ser curada, porque tudo tem a permissão de quem? De Deus, irmão. Tudo tem a permissão de Deus. E também nesse caso aqui, era um caso específico, que Davi, ele não estava mais ali obedecendo, fazendo a vontade de quem? De Deus. Ele não estava mais. A Bíblia diz que ele orou a Deus, ele jejuou a Deus, mas não adiantou. Então tem coisas na nossa vida, meu irmão, minha irmã, veja só, se Deus ele te dá uma direção, se Deus ele te dá um foco, ore, busque a Deus. Mas se ele não te der, não busque, porque Davi ele sabia que ele estava errado, mas mesmo assim ele foi orar a Deus.
Mesmo assim, ele foi jejuar ao Senhor. E a Bíblia diz aqui no verso 17: e então os anciões da sua casa, se levantaram e foram até ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu o quê? Pão com eles. E sucedeu que no 7º dia, o que aconteceu? Morreu a criança. Irmão, o número 7 é o número da perfeição de Deus. É o número da perfeição de Deus. Se você for ler a Bíblia, né, você vai ver em vários capítulos, tem dizendo, falando de 7º dia, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus. E Deus aqui, ele queria algo melhor para Davi. Ele queria algo melhor para Davi, porque ele sabia que aquela situação a qual Davi ele se encontrava até então não estava agradando a ele. Então Deus ele permite tal coisa. Por quê, pastor? A criança ela já seria salva. Diga glória a Deus. A criança já seria salva, porque nós sabemos, se uma criança ela morrer, ela já está salva, irmão, né? Então Deus com certeza ele permitiu essa situação para que Davi ele se acordasse espiritualmente, para que Davi se acordasse espiritualmente. Então no 7º dia a criança ela morreu. E temiam os servos de Davi a dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não nos dava ouvido à nossa voz. Como pois diremos que a criança está morta? Porque mais mal nós lhe faria. Veja só. Mas aquela notícia eles tinham que dar, porque Davi ele era o rei. Davi estava ali como rei. Então Davi ele tinha o direito de saber que a sua filha, ou seu filho, né, tinha morrido. Ele tinha o direito de saber. Então aqueles homens começaram a cochichar um no ouvido do outro e falaram: olha, nós vamos ou não vamos? Se nós falarmos para ele vai sofrer ainda mais. Aí diz aqui, verso 19: viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava o quê? Morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: ela está morta. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eles disseram: é morta, está morta. Veja só, queridos, preste bem atenção. Se fosse uma situação dessa com você, o que você faria? Se fosse uma situação dessa conosco, se morresse alguém da sua família, qual era a tua reação? Qual era a tua reação? Qual era a nossa reação? O que me chama a atenção aqui, e vai ser uma lição para mim e para você, é a reação de Davi. É a reação que ele teve. A Bíblia diz aqui, quando ele soube que a criança estava morta, preste bem atenção, olha só: então Davi se levantou da onde? Da terra. Diga, então Davi se levantou da terra. Primeira coisa, se acontecer algo adverso na tua vida, meu irmão, minha irmã, se levante. Se levante. Ele estava prostrado, ele estava ali humilhado. Mas quando ele soube, quando ele recebeu aquela notícia que iria abalar ele se levantou. Às vezes você recebe uma notícia que não agrada a você. Às vezes você recebe uma notícia do médico. E aí, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos acreditar na palavra de Deus ou na palavra do médico? Vamos acreditar em Deus ou vamos acreditar no médico? Veja só,
Quando ele soube daquela situação, ele se levantou. Então o que nós aprendemos, eu não sei a situação que você está enfrentando, mas o Senhor manda te dizer: levanta-te que eu estou contigo. Levanta-te porque eu estou contigo. Jesus, ele quer ver você de pé, minha irmã. Jesus, ele não quer ver você prostrado diante da situação, diante dos problemas, diante da dificuldade, não. Ele quer que você se levante. Davi, ele se levantou. Davi, ele se levantou. Veja só, os seus servos ficaram com medo de dizer que o seu filho, a sua filha tinha morrido. Mas ele se levantou. Ele se levantou. A primeira coisa aqui, ele se levantou. E a segunda coisa, ele fez o quê? Ele fez o quê, igreja? Ele se ungiu. Ele se ungiu. O que isso quer dizer? Ele recebeu ali a unção de Deus. Ele recebeu ali, ele se ungiu. Quando nós se ungimos, nós estamos ali recebendo a unção de Deus. Deus estava com ele, mesmo ele naquela situação. Deus tinha algo preparado para ele. Glória a Deus. Ou seja, na situação que você está, meu irmão, se levante, se unja, peça a unção de Deus, peça a direção de Deus, peça a direção de Deus. E outra coisa aqui, olha o que aconteceu. Ele se levantou, ele se ungiu, recebeu a unção, e ele o que? Mudou de quê? De vestes. Veja só, ele mudou de vestes. Veja só, o que isso quer dizer, pastor? Meu irmão, você tem que mudar. Quando a Bíblia fala aqui, nesse momento, mudar de vestes, é você mudar o teu comportamento. É você mudar o teu comportamento. Talvez o teu comportamento esteja até então como Davi. Davi estava ali orando a Deus, buscando a Deus, se humilhando. Mas não era uma permissão de Deus naquele momento de ressuscitar o seu filho. Não era uma permissão de Deus, não era. Deus, ele permitiu que a criança morresse para Davi se levantar, para Davi se ungir, para Davi mudar as suas vestes. E as vestes aqui são vestes espirituais. Não é você aceitar, não é você se conformar com o que está acontecendo na tua vida. Não é você se conformar, meu irmão. Pelo contrário, você tem que se levantar. Você tem que colocar vestes espirituais. Sabe por quê? Deixa marcado aqui. Vai lá no Salmo 30. Salmos 30, verso 11 e verso 12. Salmos 30, verso 11 e verso 12. Salmos, é no meio da Bíblia. Salmos 30, 11 e 12. Quem achou, diga amém. Amém. Olha só o que Deus fala, achou? Salmos 30, verso 11 e verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Já achou? 30, 12. Amém. Olha só o que diz aí, lê aí, diácono. 30, 12. Para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. 30, 12. Glória a Deus. Preste bem atenção o que diz aqui a palavra de Deus. Salmos 30, 11 e 12. Foi o 11 e 12 que tu leu? 11 e 12 eu falei, foi isso? Foi isso, leu 11. Tornaste o meu pranto e fogueiro, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Veja só. Então é isso que Deus, ele requer de mim e de você, minha irmã. Quando Davi, ele soube que o filho dele tinha morrido, ele se levantou, ele se ungiu, ele trocou as suas vestes. Então é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer diante do Senhor. O Senhor, ele quer te dar umas vestes.
vestes espirituais. Vestes espirituais. Abra aí, Isaías 61:10. Isaías 61:10. Isaías 61:10. Isaías 61:10. Olha só o que Deus fala aqui. Isaías 61, verso 10. Olha o que Deus fala aqui. Isaías 61:10. Regozije-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que adorna com atívios e como a noiva que se enfeita com as suas próprias joias. Ou seja, Deus, Ele me vestiu de vestes de salvação. Vestes de salvação irmãos, é você ali seguir a palavra de Deus, é você obedecer a palavra do nosso Deus. Assim fez Davi. Assim fez Davi, ele se alegrou. A Bíblia diz aqui que ele se alegrou. Ele mudou as suas vestes. Olha só, outra coisa que ele fez aqui. Volta lá no texto onde nós iniciamos. Ele mudou as suas vestes. E o que mais? E entrou na casa do Senhor. E o que? E adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele o que? Ele comeu. Diga glória a Deus. Veja só, Davi, veja só, ele se levantou, ele se ungiu, ele trocou as suas vestes e por último ele fez o quê? Entrou na casa de quem? Do Senhor. Ou seja, ele estava cuidando primeiro do espiritual. Ele estava cuidando primeiro do seu espírito. Porque depois que ele cuidou da alma dele, do espírito dele, depois ele foi fazer o quê? Comer. Né? Depois ele comeu pão. Então, o que nós entendemos, queridos, nós temos que se preocupar principalmente com o nosso espírito, com a nossa alma, porque quando você está bem dentro de você, pode vir qualquer situação que você vai enfrentar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Davi, ele não murmurou, ele entrou na casa de Deus e ele fez o quê? Ele adorou. Ele poderia questionar Deus. Ele poderia, oh Deus, por que o Senhor permitiu, né, que a criança morresse, que meu filho morresse? Por que o Senhor permitiu? Irmão, são aquelas pessoas, né, que murmuram demais. Porque tem pessoas que murmuram demais, porque não recebeu algo de Deus. Deixa de vir para a igreja, deixa de adorar a Deus, deixa de buscar Deus, deixa de buscar o Senhor. Davi, ele entrou na casa do Senhor. Ele adorou ao Senhor. Veja só, em primeiro lugar, ele foi buscar o reino de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de quem? Deus. O reino de Deus. As pessoas estão buscando agora, olha, estão se preocupadas já com amanhã, para acender vela, né, para ir, né, prestar culto, né, aos mortos, né? As pessoas estão preocupadas com isso. Não é? Estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com essas coisas. Não estão preocupadas de adorar a Deus. Não estão preocupadas de fazer a vontade do Senhor. Não estão preocupadas de verdadeiramente, olha, de trocar as suas vestes. Quando aquele que troca das vestes espirituais, ele se reveste das vestes da salvação do Senhor, meu irmão. Davi, ele se vestiu. Davi, ele se renovou. Embora que muitos olhassem para ele e diziam: olha, ele vai sofrer ainda mais. Se nós falarmos para ele que o seu filho está morto, ele vai sofrer ainda mais.
mas foi ao contrário. Davi, ele se levantou. Diga glória a Deus. Tem pessoas que estão falando para você que você não vai se levantar. Tem pessoas que estão falando para você que você não vai vencer. Assim falaram com Davi. Disseram, olha, nós não vamos falar, porque olha, ele vai sofrer. Mas foi totalmente ao contrário. Davi, ele se levantou. Davi, ele se ergueu. Davi, ele ali teve uma comunhão com Deus, porque ele foi adorar a Deus. Ele foi adorar ao Senhor. Aí diz aqui, verso 21, e disseram os seus servos, o que é isso que fizeste? Olha só, pela criança viva, jejuastes e chorastes. Porém, depois que a criança morreu, tu se levantastes e o que? E comeste pão. Diga glória a Deus, irmão. Veja só, você pode imaginar uma situação dessa. Os servos de Davi ficaram ali admirados pela aquela atitude que Davi ele teve. Eles ficaram admirados. Como podes, né? Quando a criança estava viva, tu orastes, tu jejuastes, mas depois que a criança ela morreu, olha, tu agora estás aqui conosco, tu agora estás comendo pão, né? E olha só o que ele falou. Veja só, verso 22. E disse ele, vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque dizias, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá o que? A criança. Veja só, irmão, veja só, ele mesmo sabendo na condição que ele estava, né? Mas ele estava orando ao Senhor, ele estava buscando, ele disse, olha, eu orei ao Senhor, porque, olha, quem sabe, né, o Senhor se compadeceria desta criança. Veja só, irmãos, ele não questionou a Deus, ele aceitou aquela situação, ele aceitou, ele não murmurou, ele não, né, ficou ali perturbado, não, ele estava ali ciente de que aquela situação que estava acontecendo era algo que tinha a permissão do Senhor. Ele diz aqui, porém agora que ela está morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la a voltar? E eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É o que acontece, irmãos. As pessoas estão ali, ó, neste momento, né? Adianta acender uma vela? Adianta chorar? É o que eu estava conversando com a irmã aqui, antes de começar o culto. Não adianta mais, minha irmã. Não adianta, né? Aquele que morreu, meu irmão, não adianta. Segue-se o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. Não adianta você, né, orar a Deus, não adianta acender vela, não adianta fazer, né, vigília. Não adianta. No cemitério, não adianta. Não adianta. Davi, ele sabia que não adiantava mais. Ele sabia que não adiantava mais. Ele disse, olha, enquanto ela está viva, eu estava orando por ela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa, né, que eu admirei no Silvio Santos, ele não quis homenagem a ele. Ele não quis homenagem a ele, né? Ele deixou, né, lá, falou para as filhas dele que ele não queria homenagem depois da morte. Porque a gente tem que homenagear enquanto está o quê? Vivo, irmão, depois da morte. A pessoa está aqui? Não está aqui, irmão. Então, quer homenagear a pessoa? Faça homenagem enquanto ela está viva. Porque depois que morrer, minha mãe, tem filho que não dá um beijo na mãe. É ou não é?
Sim ou não, no pai? Não é verdade, não dá nem a benção. Não é verdade, não dá nem a benção. Mas depois que morre, não adianta isso mais não, irmão. Vai trazer a pessoa de volta, vai trazer? Vai trazer, não adianta mais, não adianta. Davi, ele sabia que não adiantava mais. Ele disse, ó, enquanto ela estava viva, eu estava orando por ela. Enquanto ela estava viva, eu estava jejuando por ela. Mas o Senhor tomou, o Senhor a levou. Agora, olha, eu tenho que cuidar agora da minha vida. Eu tenho que cuidar agora da minha vida. E olha o que aconteceu aqui. Verso 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome de quê? Salomão. De Salomão. E o Senhor o amou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em lugar da tristeza, Deus trouxe de volta a alegria. Diga, em lugar Em lugar da tristeza, Deus trouxe de volta a alegria. Assim Deus faz, minha irmã. Assim Deus faz. Veja só. Mas ele viu a atitude de Davi. Irmão, Deus ele vê a tua atitude. Deus ele vê a nossa atitude. Como nós agimos diante dele. A palavra do Senhor diz aqui, né, que Davi, ele disse, olha, Deus levou a criança. Deus levou. Mas eu sei que Deus ele vai mudar essa situação. Eu sei que Deus ele vai mudar essa história. Então ele se deitou, ele teve relacionamento com Betseba de novo, né? E diz aqui, se deitou com ela e ela teve um filho e chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou. O Senhor amou tanto que Salomão foi um homem o quê? O homem mais o quê? Mais sábio. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi um homem mais sábio. Veja só, foi um homem que teve mais sabedoria. Não tem outro igual a ele, né? Não tem outro, né? A não ser Jesus, é claro, né? Acima dele, com certeza. Mas, irmão, eu estou falando nascido, né? Veja só, de uma mulher. Porque que Jesus ele nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Salomão foi normal como qualquer outra pessoa, pecador, falho, né? Mas a Bíblia diz que Deus o amou e enviou pela mão do profeta Natã. E este chamou o seu nome de Jedaías, porque amou o Senhor. Glória a Deus. Veja só, Deus ele se revelou poderosamente na vida de Davi, porque Davi, ele também tinha ali um coração segundo a Deus, segundo ao Senhor. Davi, ele tinha um coração segundo ao Senhor, porque se fosse eu e você, irmão, nós iríamos chorar, nós iríamos se lamentar, né? Nós iríamos se lamentar, Senhor, meu Deus, né? Senhor, né? Se fosse eu e você. Mas nós temos, né, meu irmão, minha irmã, que vê esse exemplo de Davi. Davi, ele se levantou, Davi se ungiu, Davi mudou as suas vestes, e Davi, ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele adorou ao Senhor. Então adore a Deus, irmão. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando nesta noite, mas eu só sei de uma coisa: se você adorar a Deus, se você adorar ao Senhor nesta noite, o Senhor ele vai se revelar poderosamente na sua vida, como ele fez com Davi. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga Senhor Deus, Senhor Deus, eu recebo a tua palavra. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Fecha teus olhos, eleva teus pensamentos até a presença do Pai, até a presença do Senhor nesta noite. Que nesta noite Deus venha falar mais ao teu coração, porque na verdade o pastor prega, mas Deus
é que fala. Amém? Fecha teus olhos, eleva teus pensamentos até a presença do Pai, até a presença do Senhor, e cante com muita alegria, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores, o Senhor habita no meio da adoração. Cante com muita alegria de todo o seu coração para o nosso Deus. Medita na letra desse louvor, deixa Deus falar contigo. Aleluia, glória a Deus. A tua palavra escondi, Guardada no meu coração, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a pra ti. ser uma oferta agradável a Minha vida a ti consagrei. vida te consagrei. Aleluia! Meus dons talentos são pra ti, meus dons preciosos são teus. Meus dons preciosos são teus. Aleluia! Não vejo Razão na minha vida, tu és meu Senhor e meu Deus. Tu és meu Senhor e meu Deus. Aleluia! Assim Como fogo refino, vem tua obra em me completar. me completar, Vem, Senhor, até que o mundo possa tua glória e meu rosto brilhar. meu rosto brilhar. Aleluia! A tua palavra escondi, A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. pra ser uma oferta agradável a Minha ti. vida a ti consagrei, Vida te consagrei, meus dons preciosos são teus. são pra ti, Senhor. Meus dons preciosos são teus. Meus dons preciosos são teus. Aleluia! Não vejo razão na minha Vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina, vem tua obra em me completar. Até que o mundo possa tua glória e meu rosto brilhar. Aleluia! Até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Aleluia! Senhor nosso Deus e amado Pai, meu Deus, vem completar a tua obra em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, vimos o exemplo de Davi, Senhor. Quando ele perdeu seu filho, ele se levantou, ele ungiu a sua cabeça com óleo, ele vestiu as vestes novas, ele entrou na casa do Senhor e adorou, Pai. Pai, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero ter um espírito
de adorador. Em meio, meu Deus, às lutas, às adversidades que eu tenho enfrentado, Senhor, que não são poucas, são muitas, meu Deus. E eu tenho certeza que esse irmão, essa irmã, pessoas que estão me assistindo agora, meu Pai, estão passando por adversidades que só o Senhor, meu Deus, é que pode mudar. Só o Senhor, meu Deus, é que pode realizar. Em lugar dessa tristeza, Senhor, como Davi, ele estava triste, Senhor, até então, porque, Pai querido, Pai amado, ele buscava, ele jejuava, Senhor, e o Senhor ficou em silêncio. Mas em lugar daquela tristeza, o Senhor trouxe alegria, meu Deus. Nesta noite, Pai, traga a alegria de volta para essa pessoa. Meu Deus, Tu sabe o que mais essa pessoa deseja é de ver, meu Deus, a sua casa servindo ao Senhor, meu Pai. Então visita a nossa casa, visita, meu Deus, a nossa família, manifesta com o Teu poder na nossa casa, Senhor. Nós estamos aqui Te adorando, nós estamos aqui, Senhor, voltado para o Senhor. Tu és o único Deus, Deus vivo, Deus poderoso, que nos assiste, meu Pai, em meio a nossas fraquezas, meu Pai. Venha nesta noite, Pai querido, Pai amado, meu Deus, de encontro a cada vida que se encontra nesta noite, neste lugar, Pai. Toma, Senhor, visita o marido, visita a esposa, visita o filho, visita a filha, visita o pai, a mãe, visita, meu Deus, o sogro, a sogra. Meu Pai, estende as Tuas mãos poderosas, Senhor. Eu creio que nesta noite é mais uma noite de glória, Senhor. É mais uma noite que nós iremos sair daqui, meu Deus, abençoados, Senhor, com as bênçãos espirituais, com as bênçãos espirituais. Davi, ele se preocupou com as bênçãos espirituais primeiramente, meu Pai. Então é isso que nós estamos fazendo, Senhor. Estamos aqui, meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus, se preocupando com o nosso espiritual, Pai, porque viemos à casa do Senhor, viemos Te adorar, meu Deus. Então, meu Deus, toma em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, meu Deus, cada vida, cada família, meu Deus, que aqui está sendo representada, Pai. Toma nas Tuas mãos. Nós te entregamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio no poder da oração e no poder da Tua palavra, que a alegria do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, porque a alegria do Senhor é a minha força. Diga graças a Deus e aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Senta aí um minutinho que eu vou só dar um recado e nós vamos aqui encerrar o culto, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amanhã, tá certo, eu estarei ali no cemitério, né? Não acender vela, como eu falei aqui, não fazer essas coisas ali do mundo, mas estaremos ali evangelizando, levando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Vou levar a caixa de som em nome de Jesus e nós vamos evangelizar lá, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, vamos pregar lá a palavra de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Amanhã de 2:30 em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu fico impressionado, né? As pessoas do mundo falam maior sacrifício para estar lá, né? É o maior sacrifício. Na verdade, então a gente tem que sacrificar não para o homem, mas para o nosso Deus. Então amanhã, tá certo? Estaremos lá em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estarei aqui saindo aqui de 2:30. Amém? Domingo tem culto normal, tá certo? 7 horas da noite, em nome de Jesus. Irmãos, e também nós colocamos a internet na igreja, né? Graças a Deus colocamos hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estaremos sempre na medida do possível transmitindo os cultos
ao vivo, tá certo? Ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Né? Fazia o que? Quase 2 anos que a gente estava sem internet, mas agora nós conseguimos colocar em nome de Jesus. Agora falta pagar. Amém? Diga glória a Deus. Ajuda o pastor a pagar a internet, senão vai parar não. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? A gente já está transmitindo os cultos ao vivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Diga amém, Jesus? Amém. Fica de pé, o diácono encerra o culto em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Pai, te damos graças, te damos glórias, te damos aleluia, Senhor. Somos gratos a Ti pelo que o Senhor fez, que o Senhor há de fazer, ó Deus. Somos gratos por Sua palavra, Senhor, que nós ouvimos, ó Deus. Guarda em nossos corações. Pai, neste momento, Senhor, cada um, ó Deus, irá para a sua casa. Senhor, de posse, Senhor, de vitória nessa noite. Acompanha, Senhor, e guarda como o Senhor tem feito. Cada servo teu, Senhor, neste lugar, ó Pai. Onde quer que vá, Senhor, seja suas mãos sobre eles, ó Deus. Pai, Tu és o Deus de providência, Senhor. Tu és o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Então vá diante do Teu povo, Senhor, e move, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que tem sido empecilho para o Teu povo. E dá vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. É assim que oramos e assim que agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Lembrando também, né, irmão, o pastor Pedro não veio, né, devido a um imprevisto lá. Em nome de Jesus, vamos estar orando por ele também, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Você que está me assistindo, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E até a próxima transmissão, domingo, se assim o Senhor permitir.